Fala Lobo, tudo bem? Matheus aqui. Na aula passada, nós aprendemos a utilizar o aplicativo Blink, que serve tanto para Android como para iPhone, para você controlar o acionamento de um relé à distância. Você não precisa nem estar dentro da sua rede para conseguir controlar esse relé. Lembre-se que o acionamento desse relé ele é um sinal digital. Então, um sinal digital pode ser usado para você acionar um relé, pode ser usado para você acionar um LED, pode ser usado para você acionar um motor, para você ligar um portão, ou para você disparar um míssil, quem sabe? Então, na aula passada a gente entendeu como fazer um acionamento utilizando o aplicativo no nosso celular, como acionar alguma coisa. Mas nessa aula a gente vai fazer o inverso, a gente vai ler um acionamento e conseguir visualizar isso na tela do nosso celular. E para isso a gente vai usar, é claro, um LED. Então vamos para o vídeo. E será que se você controlar um LED, você controla qualquer coisa? Vamos lá. Antes, não se esqueça de deixar o seu gostinho aqui embaixo, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o trabalho que eu faço aqui e ajuda a alcançar mais pessoas também que estão buscando esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se você consegue controlar um LED, significa que você pode controlar qualquer coisa. E por que essa frase ela é verdadeira? Isso significa que o mesmo acionamento que você usa para controlar um LED, ou seja, um sinal digital que você controla um LED, é o mesmo sinal que é utilizado para acionar um portão, que é utilizado para ligar um motor, que é utilizado para acionar uma lâmpada, ou talvez, exagerando muito, que é utilizado para fazer um acionamento de um míssil ou de uma bomba, não sei. Mas a verdade é, eu posso estar exagerando, mas a verdade é que se você consegue controlar um LED, se você consegue construir o controle, consegue emitir um sinal que esse LED acende, esse sinal ele pode ser usado para acionar diversas outras coisas. Você deve ficar pensando, nossa, mas eu só consigo acender um LED, eu só consigo... Por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Se você consegue construir um código que controle um LED, para você construir diversas outras coisas depois, fica muito simples, fica muito mais fácil. Então na aula passada a gente já estudou como criar esse acionamento. Mas já imaginou agora fazer o caminho inverso? E ao invés de você acionar alguma coisa, você ler um acionamento, você conseguir visualizar isso através da tela do seu celular, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, você conseguir visualizar aqui na tela do celular ou conseguir da tela do celular, além de controlar, você conseguir visualizar os acionamentos da sua casa. A maioria dos meus alunos vem da área técnica, então eles partem ali da parte da indústria, né, da automação convencional, digamos assim, automação com CLPs, programação em ladder, programação em texto estruturado, e estão partindo agora para o Arduino porque, é mais barato, e 2, o Arduino tem muito mais integração. O Arduino, quando eu falo Arduino, eu estou falando da plataforma geral, né? Então, estou falando de ESP32, estou falando de Raspberry, estou falando de STM, estou falando de Arduino. Então, essa plataforma geral ela tem muito mais integrações do que os CLPs propriamente. A diferença é que os CLPs, né, os dispositivos que são utilizados para fazer as automações industriais, eles são mais robustos, é por isso que é mais caro, é por isso que já está tanto tempo no mercado e todo mundo continua utilizando. Eles têm uma robustez muito grande para estar presente naquele ambiente de indústria. Mas para algumas certas coisas, fica muito mais simples você utilizar o Arduino para fazer e muito mais barato você utilizar o Arduino e as plataformas Arduino em geral para você fazer certas coisas. Então eu tenho uma grande massa de alunos que estão migrando dessa área técnica dos CLPs para aprender Arduino agora. É extremamente interessante como eles ficam impressionados quando eles conseguem fazer o acionamento do primeiro LED deles. Isso porque quem já está na área técnica entende que esse sinalzinho pequenininho, por mais pequeno que seja, se você conseguir construir ele, se você conseguir fazer ele, para você fazer qualquer outra coisa depois fica muito simples. Bom, então eu criei aqui um roteirinho, né, para a gente acompanhar juntos o que a gente vai construir nessa aula. Primeiro de tudo, a gente vai ler um sinal digital usando a ESP32 e vai acender um LED virtual, um LED que a gente vai criar dentro do aplicativo Blink. Para isso, a gente vai usar um push button, aquela chavinha tátil que a gente tem, para enviar esse sinal digital para dentro do aplicativo Blink. 3. Nós vamos usar o projeto da aula passada. Se você não assistiu, volta e assiste o projeto da aula passada. Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, onde nós fizemos o acionamento. Então você vai precisar desse mesmo projeto e a gente só vai incluir as coisas dentro dele hoje. Então se você não assistiu, volta lá e assiste. Então se você já fez o projeto da aula passada, você já tem instalado no seu computador todas as bibliotecas do Blink. Então você já tem ali tudo que você precisa de componente. O token é o mesmo da aula passada, porque a gente vai usar o mesmo projeto. Novamente, se você não assistiu, volta e assiste. Depois você vem aqui e continua.
Isso aqui é uma série, eu não vou explicar de novo o que eu já expliquei na aula passada. Então, a instalação das bibliotecas e a utilização do token, eu falei disso na aula passada, assiste lá, depois você volta aqui. Para a gente começar, ao invés de eu mostrar o circuito agora para você, bom, então eu criei o esquemático aqui e é bem simples também, muito parecido com o esquemático da aula passada. Aqui nós temos a alimentação da protoboard com 3.3 volts e também o GND alimentando aqui toda essa trilha aqui da protoboard. Daí eu puxei uma derivação de 3.3 volts aqui para o push button e daí eu derivei um sinal aqui, fazendo um divisor de tensão com um resistor e entrando com esse sinal na porta 4. É o funcionamento simples de um push button. Com isso aqui eu consigo, hora que eu clicar no push button, ele envia o sinal de 3.3 volts para o pino 4 e hora que eu solto esse push button, ele envia o sinal de GND, ele envia o sinal negativo aqui para dentro da minha plaquinha. Então com isso eu consigo ler um sinal digital. Quando eu pressiono o botão, ele está no sinal alto. Quando eu solto o botão, ele vai para o sinal baixo. Com isso aqui a gente consegue fazer leitura digital. Beleza, então, diagrama do projeto. Está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar. E agora o esquema de funcionamento. Isso aqui é bem importante que você entenda, para você entender a lógica que a gente vai criar ali dentro do aplicativo. Então vamos lá, a gente tem aqui o projeto que a gente criou, certo? E a gente está lendo o pino D4, o pino digital 4 da ESP. Esse pino digital 4, ele vai entrar um sinal digital, certo? Ele é uma entrada digital. Quando eu pressionar o botão, ele vai receber o valor 1, vai receber o valor high, o valor alto, e a hora que eu soltar o botão, ele vai receber o valor 0, vai receber o valor baixo. Beleza, pensando nisso, como que a gente vai fazer para mostrar isso aqui lá dentro do nosso aplicativo? O Blink ele tem uma lógica um pouco diferente, tá? Do que a gente está acostumado a fazer aqui dentro da programação. No Blink a gente tem os pinos físicos e a gente tem os pinos virtuais. Se você assistiu a aula passada, você vai ver que a hora que eu vou selecionar o pino lá dentro do meu botão, tenho lá os pinos virtuais e os pinos físicos. Naquele caso a gente pega um pino físico, porque a gente ligou fisicamente aqui o relé na ESP32 para fazer o acionamento. Nesse caso aqui, a gente vai ler o pino físico 4 e vai enviar esse dado, ele vai modificar o valor que tem dentro do pino virtual 1. A gente vai usar o pino virtual 1. Você pode usar aí qualquer um que você queira. Nesse caso aqui eu optei por utilizar o pino V1. Beleza, então a gente vai ler esse pino 4 e a gente vai escrever os dados desse pino 4 dentro de um pino virtual. E é esse pino virtual que a gente vai enviar para a plataforma do Blink e a gente vai ler esse pino virtual através do nosso aplicativo. Beleza, você vai entender isso na prática, fica bem mais simples, mas é só para você pegar a lógica que a gente vai criar aqui dentro. Agora que eu já te expliquei a lógica de funcionamento, a gente vai aqui para o celular e eu vou te ensinar como configurar o projeto da aula passada, o nosso projeto, para estar funcionando dessa maneira aqui e fazendo essas leituras. Isso a gente vai precisar inserir um LED dentro do nosso projeto, um LED virtual. A gente vai configurar o pino virtual, onde esse LED vai estar ligado, beleza? E a gente vai testar esse aplicativo utilizando o código. A gente vai criar o famoso projeto Blink dentro do aplicativo Blink. Não sei se você sabe, mas o projeto Blink, ele é o primeiro projeto, se você abrir a guia de exemplos do Arduino lá, ele é um dos primeiros projetos que tem lá. E ele basicamente fica acendendo e apagando um LED. Ele chama de Blink porque ele fica piscando. O nome Blink do aplicativo, Blink com Y, ele deriva, né, desse popular projeto que tem dentro do Arduino. A gente vai construir o Blink com I dentro do aplicativo Blink com Y. A gente vai fazer isso lá. Depois a gente vai criar a lógica do push button e por último a gente vai testar o projeto. Então vamos aqui para o celular para a gente construir isso aí. Vamos lá. Primeiro de tudo, conforme eu falei, a gente precisa estar acrescentando aqui dentro do projeto um LED. Para isso a gente vai clicar aqui na tela, beleza? E aqui eu vou selecionar onde está o LED. Então vou lá, rodar um pouquinho mais para baixo aqui, beleza. Tá aqui, ó, o LED. Esse LED ele custa 100 unidades de energia. Eu estou aqui com 400 porque eu estava utilizando em outros projetos. Então eu vou acrescentar esse LED aqui dentro. E você vai ver que ele vai vir bem pequenininho, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar em cima dele aqui e vou redimensionar ele aqui, ó. Aumentar ele para um tamanho razoável. Beleza. Então ele já ficou mais grandinho aqui. Beleza, está aqui mais grandinho. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui agora, vou selecionar aqui em pino, vou clicar aqui, ó, e selecionar aqui o pino virtual que eu quero escolher. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o pino V1, tá? É o pino V1 que a gente vai estar utilizando lá no projeto. Então, você seleciona aqui o pino virtual V1 e beleza, está selecionado aqui. Você pode dar um nome para o seu LED se você quiser. Nesse caso aqui eu não vou adicionar nada e vou dar um OK aqui. Aqui, nosso projeto ele já está configurado, é só isso que a gente precisava fazer. Para a gente testar agora é só dar um play aqui e a gente vai ter que ir lá para o computador agora para enviar o código para dentro da ESP. Então a gente já
pegou aqui o que a gente tinha que fazer, já inserimos ali dentro o LED, já configuramos ele e agora a gente vai lá para o Arduino para a gente criar o nosso código. Beleza, eu abri aqui a ideia do Arduino, você pode criar um projeto novo lá. Não precisa modificar aquele da aula passada, pode deixar ele lá. Ou você pode usar ele também e só acrescentar o que a gente vai fazer aqui dentro. Eu vou deixar também o link aqui na descrição daquela guia de exemplo, onde a gente consegue gerar o código completo para a gente estar utilizando no nosso projeto. Então eu vou selecionar aqui a ESP32, beleza? Wi-Fi. Aqui vai o token de autenticação, que é aquele que a gente vai estar utilizando. Eu vou pegar o meu token aqui. Beleza, peguei meu token aqui. E na aula passada a gente utilizou esse exemplo aqui, ó, o Blink. Porém, agora a gente vai mudar esse exemplo aqui. Você vai descer aqui para baixo e você vai selecionar esse exemplo aqui, ó, o LED Blink. Você vai selecionar esse exemplo aqui, vai copiar todo esse código e vai jogar aqui para dentro da sua IDE. Aqui eu vou preencher os meus dados do Wi-Fi. Vou preencher aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para você não visualizar os meus dados. Já preenchi meus dados aqui de Wi-Fi. Tá ali para cima. E aqui você vai ver que o código ele vem um pouco diferente. Aqui ele vem escrito, ó, WideGate LED, ele está selecionado para o pino virtual V1. Foi o pino V1 que a gente configurou lá no nosso aplicativo. Então até aí está correto. Ele também chama aqui um Blink Timer. E esse timer ele vai ser responsável por determinar o tempo que vai demorar a resposta do nosso LED. Dentro desse exemplo aqui do Blink, ele vai utilizar esse timer para definir qual que é o tempo que o LED vai permanecer aceso e o tempo que o LED vai permanecer apagado. Você vai ver isso na prática na hora que a gente mandar esse código para dentro da ESP, o Blink LED WideGate. E essa função aqui é a função que a gente vai modificar. Ela é uma função inteira, tá? Ela está linkada diretamente com aquele pino V1. E aqui a gente tem alguns dados, né? O serial begin, que serve para iniciar serial e para a gente visualizar ali quando a gente abrir. Ele dá o Blink begin também, onde ele passa a autenticação, o password e a senha da nossa rede, para ele estar se conectando na internet. Aqui, timer.setInterval é o tempo que eu falei. Então ele está determinado aqui para 1 segundo, tá? Para cada 1 segundo ele chamar essa função aqui, Blink LED WideGate. Então eu vou deixar padrão por 1 segundo mesmo, e aqui dentro só tem as funções básicas do Blink. Beleza, eu vou enviar esse código aqui para dentro da minha ESP e a gente vai ver o que vai acontecer na prática. Fiz o envio aqui para dentro da minha ESP32 e eu vou abrir aqui o monitor serial só para a gente ver o que está acontecendo. Ele está mostrando aqui para mim, ó, LED V1 on, LED V1 off. Eu vou pegar meu celular aqui, vou dar play no meu projeto. E olha só, você pode ver aqui, ó, que o meu LEDzinho, eu vou mostrar mais de perto aqui. Você pode perceber que ele está acendendo e está apagando. Quando ele mostra a mensagem LED on aqui no meu serial print, ele vai e acende o meu LED aqui no meu aplicativo. O que isso significa na prática? Significa que a gente está mudando o valor do pino virtual 1 aqui dentro da ESP32 e o meu aplicativo ele está lendo esse valor virtual 1 e está demonstrando aqui o status desse LED aqui dentro do meu aplicativo. Isso significa que a gente está controlando o LED dentro do aplicativo com a ESP32. Esse é o projeto Blink, que tem lá por padrão no Arduino logo quando você cria. E como que a gente modifica esse código aqui agora para aquilo que a gente se propôs a fazer, que é controlar esse LED utilizando o push button. Vou fechar aqui e vou abrir novamente aqui o meu esquemático que eu tinha criado. Olha só, a gente vai precisar, né, criar esse circuito e perceba aqui que o sinal digital ele vai entrar na porta D4. Se o sinal digital vai entrar na porta D4, a gente precisa configurar essa porta como uma entrada, certo? Afinal, é uma entrada digital que a gente vai estar lendo. Então eu vou criar uma variável aqui, uma variável int, vou chamar ela pino push e vou atribuir o valor a essa variável do pino 4. Beleza, a partir de agora, o meu pino 4 começa a chamar pino push. Fechou, até aí ok. Aqui dentro do void setup, eu preciso definir que esse pino que eu vou estar utilizando, o pino 4, ele vai ser um pino de entrada. Então eu vou chamar aqui a função pinMode, vou chamar o meu pino push e vou dizer para o ESP32 que esse é um pino de saída. Então eu vou chamar aqui output. Beleza, configurei ele como um pino de saída. Qual que é a função que a gente utiliza para ler um sinal digital no Arduino e na ESP32? É a função digital read. Então a gente vai precisar, de qualquer maneira, ler esse pino antes de modificar o pino virtual 1, certo? Então eu vou vir aqui, ó, na função Blink WideGate, e ao invés de eu fazer o LED ficar acendendo e apagando, eu vou fazer o LED acender somente quando o meu botão for pressionado. Mas para isso eu preciso ler se o botão foi pressionado ou não, né? Então eu vou apagar essa função aqui, esse if, que está fazendo a verificação, e aqui dentro eu vou chamar a função digital read. A função digital read, ela tem a função
de ler se esse pino ele está acionado ou se ele está desligado. Então eu vou passar aqui que eu quero ler o meu pino push. Beleza, eu quero ler o meu pino push. Fechou. Se o meu pino push for pressionado, eu quero que o meu LED ligue. Então eu vou fazer a alteração aqui, eu vou pegar esse off, eu vou jogar aqui para baixo. Beleza? E eu vou pegar esse on e jogar aqui para cima. Então, se o meu pino for acionado, se eu pressionar o meu botão, ele vai ficar verdadeiro, essa condição, vai ligar o meu LED no aplicativo e vai printar na minha tela LED V1 on. Agora, se eu soltar esse botão, ele vai desligar o meu LED no aplicativo e vai printar para mim na tela LED V1 off. Bem simples de fazer mesmo. Eu vou enviar esse código aqui para dentro da ESP para a gente testar se isso aqui está funcionando ou não. Beleza, vou fazer o envio do meu código aqui. Ele já mostrou aqui para mim que o meu ESP32 foi conectado e percebo aqui que ele está apagado a luzinha, certo? Eu vou mostrar mais de perto para você aqui. Mas se eu for ali e pressionar o meu botão, olha só que legal. Ele vai acender aqui o LEDzinho verde. Se eu soltar o meu botão, ele vai e apaga meu LED verde. Ele tem um pequeno delayzinho, mas é porque a gente definiu a nossa função aqui de 1 em 1 segundo. Então ele só vai fazer a verificação desse botão a cada 1 segundo. Você pode mudar esse tempo aqui ao seu bem entender. Mas eu acredito que 1 segundo é o suficiente para a gente estar lendo aqui. Também não precisa ser mais que isso. Então vamos lá. Eu pressiono o botão, o LED acende. Eu solto o botão, o LED apaga. E eu consigo fazer essa leitura aqui de qualquer lugar, com qualquer rede, desde que eu tenha conexão de internet no meu celular e tenha conexão de internet também na ESP32. Então valeu, muito legal, né? Bem interessante essa parte da gente ler esses dados e também conseguir controlar se nós estamos na nossa casa ou se nós estamos na China, no Japão, na Rússia, sei lá aonde você vai. Com isso, você pode viajar e você pode ver o acionamento da sua casa, por exemplo. Você pode controlar lâmpadas, controlar luzes, estando em outros lugares. Imagina, sei lá, uma situação onde você saia de viagem e queira monitorar a sua casa, queira acender luzes, apagar luzes. Você consegue fazer tudo isso utilizando esse projeto e esse pequeno aplicativo muito legal. Já para quem é mais da área técnica, você pode criar uma automação, por exemplo, de acionamento de um motor com uma ESP32 e uma contatora e mostrar isso aí, ó. Fiz aqui pelo celular. Consigo acionar esse projeto e controlar esse projeto inteiro aqui pelo meu celular. Isso é muito legal, né? Só lembre-se que essa plataforma que a gente utiliza da ESP32 é uma plataforma de desenvolvimento. Então ela não é muito indicada para você colocar em locais que demandam um hardware robusto, por exemplo, dentro de uma indústria para acionar um processo crítico, por exemplo. Para isso é mais indicado você construir uma placa fisicamente, você selecionar só os componentes que você usa e construir essa placa fisicamente. É assim que a gente projeta os sistemas de controle para dentro das fábricas. Eu realmente não aconselho você a utilizar a plaquinha diretamente nesses projetos, porque querendo ou não, ela é uma placa de testes, uma placa de desenvolvimento, então ela não tem toda a robustez que você precisa. Se você quiser utilizar esses projetos dentro da indústria, lembre-se de construir sua própria placa para estar utilizando. Não se esqueça de visitar aqui a loja do canal. Você pode estar adquirindo o kit completo de IoT, que vem a ESP32, vem módulo RFID, vem sensor de temperatura DHT11, que a gente inclusive vai usar na aula que vem. Vem também sensor de presença, módulos relés de 1 e 2 canais que você pode estar usando para fazer os acionamentos. Imagina só que legal, você construir um projeto onde você consegue visualizar se tem alguém na sua casa, na frente da sua casa, por exemplo, e você consegue receber uma notificação ali utilizando o aplicativo. Então vamos lá, visite aqui a loja do canal e nós nos vemos na próxima aula. Valeu e até mais!